A gente está passando dos momentos mais alegres, mais felizes da cultura nordestina. Aqui, por exemplo, na minha cidade, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a cultura se aflora. A Secretaria de Cultura ergue parques, coberturas, todos, para que homenagear a cultura que está no sangue da gente. Mas, para o historiador, a gente sempre conta um pouco da história. Tanto é que, no meu caso, eu por ser também pregador da palavra de Deus, eu não gosto de contar uma história sem contar lá no passado como chegou até nós. Acontece que a festa de São João, ela veio dos tempos muito antigos. Algumas pessoas, inclusive no mundo evangélico, alguns irmãos pregam, eu já vi algumas pessoas pregarem para nós, que essa cultura ela veio desde a morte de João Batista. Tá lembrando da morte de João Batista? João Batista era um profeta, e como profeta, que eu tenho falado aqui para vocês, os profetas ele tem uma evidência de saber das coisas que estão no mundo oculto. Por causa da misericórdia de Deus, eles muitas vezes sabem de muitas coisas, não coisas que ele quer ver, né? Mas coisas que por misericórdia Deus mostra a ele. Tudo é latente ao profeta no reino do Espírito. E ele ali chegou a contar, a falar de uma coisa meio estranha que estava acontecendo na parte íntima, na área da família, lá do Herodes, né? Inclusive, tinha uma menina ali, da família dele, que dançou ali, teve uma festa, e ela dançou muito bonito. Essa garota, parece que era Herodias, ela dançou muito bonito. E aquele homem cobiçou, segundo a história, a Bíblia, cobiçou aquela garota. Ela dançou bonito demais. Eu já vi alguns filmes, aquela dança assim, bem erótica. Isso aí enlouquece o homem, né? A natureza do homem, do macho. E ela mandou chamar aquela garota. Disse, olha garota, olha menina, se tu pedir até a metade do meu reino eu te dou. Certamente, há evidência de que certamente ele queria algo em troca. Aí ela foi perguntar à mãe dela, que era a esposa desse rei. Ele foi perguntar a ela, o que o rei me ofereceu a metade do meu reino, do seu reino. O que diz pra mim aí, o que é que eu devo? Ele tá louco por mim, o homem. Oferecer a metade do reino. O que é que eu devo pedir? Aí ela pensou, imaginou e disse assim, ela estava com raiva porque João Batista estava preso, porque revelou o mau feito deles. Aí disse, olha, você vai lá e pede a ele uma coisa assim muito valiosa para ela. Você pede a ele, eu não quero reino não, eu quero a cabeça de João Batista. E ali o rei mandou degolar João Batista e colocou ali, e ofereceu a ela a cabeça de João Batista numa bandeja, segundo a história. Aí, prosseguindo com esse assunto, as pessoas alegam, segundo a cultura, que não está na Bíblia assim, que ali o corpo de João Batista ficou assim, ao redento, fora da prisão. E ali as pessoas, para não deixar aquele corpo no escuro, colocaram algumas lenhas ali e tocou fogo. É um costume muitas vezes até das pessoas no mundo de hoje, alguém morre assim, aí deixa alguma lâmpada acesa, qualquer coisa, uma vela, qualquer coisa, para não deixar aquele corpo no escuro. E as pessoas alegam que foi daí que surgiu a festa de São João. Isso aí é história. Eu não posso provar porque também não está nas escrituras, não é? Mas o fato é que desde Babilônia, sempre, principalmente de Roma, havia ali os deuses que eram cultuados nesse mês de junho, né?
E ali, depois que a igreja, ela, no tempo de Constantino, ela foi dada a liberdade de a religião ali de Babilônia, a religião de Roma, ser a religião oficial do Império. Então essas festas prosseguiram, chegou ao mundo conhecido da época, inclusive ao mundo de Portugal, né? E Portugal descobriu o Brasil e chegou aqui essa festa no mês de junho, e vocês sabem. Ao eles chegarem aqui, nós sabemos que esse período agora no mês de junho é um período muito fértil, principalmente aqui no Nordeste brasileiro. É por isso que a festa de São João ela é comemorada com muito mais força no Nordeste brasileiro. Por quê? Porque ali tem essa festa, tem um período de muita chuva, período do inverno, onde se plantam principalmente o milho, porque é bom que se diga, o milho é daqui das Américas, né? Eu já vi até algum irmão pregando que Pedro lá passou lá no sítio e pegou umas espigas ali e colocou na boca, não foi? E espiga de milho, eles falam, mas não é espiga de milho, certamente era espiga de aveia ou trigo, né? Porque naquela época no mundo conhecido ainda não havia o milho, tá certo? Hoje no mundo todo existe plantação de milho. Eu ontem estava olhando umas plantações de milho na Índia, na China, né? Eu gosto muito de ver esses vídeos. Então o milho tem sido uma riqueza muito grande para a alimentação da terra. O milho e a mandioca também é oriunda aqui das Américas, né? Mas então, aqui fez tudo essa junção de colocar a fogueira, milho, essas comidas de milho que veio, nós aprendemos com os índios, né? O manoê, que eram né? Os pés de moleque. Quem já comeu pé de moleque é um bolo que é feito ali na palha da bananeira, né? Minha mãe fazia. E vem a canjica, vem a pamonha, eu gosto mais da pamonha, né? De forma que essa cultura, ela perdurou até chegar aos dias de hoje, graças a Deus por isso. Eu estive dando uma volta ali pelo centro da cidade, e o que não falta é cultura, viu? Os pátios armados é muita coisa, vai ser muita festa aqui na cidade. E também os sanfoneiros, vi Luiz Sanfoneiro ali na área da feira de milho, né? Também na SEAV tem feira de milho. E também depois eu vi lá uma orquestra, alguém já, a roupa assim, roupa junina da orquestra, para tocar músicas juninas. Isso é uma determinação, uma criatividade da Secretaria de Cultura, recebendo a orientação do nosso prefeito. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Para mim, é uma festa, eu sei que não é uma festa cristã, mas para mim é a melhor festa que tem no Brasil. Por quê? É uma festa que ela é oriunda de um tempo de muita fartura. Hoje você chega no comércio, é muito feijão verde, vendendo feijão verde. Eu estive até conversando com uma amiga que vende ali perto do Cibrazen, Mema, Aritana. São amigos meus de longas datas, estava ali, ele vende milho, ele vende feijão, ele compra feijão de bulho e fica vendendo ali. Né? Quer dizer, o alimento está barato, né? Temos que admitir devido a essas muitas chuvas. Mas eu quero chamar a atenção. Por exemplo, quando eu era evangélico, eu sendo evangélico, a gente é evangélico, quando via assim, mais congregando na igreja, então nós éramos orientados a não comer esse alimento porque diziam que era sacrificado a sei quem, né? Que evangélico, Jesus está em mim, isso foi um erro de frasear. Mas assim, foi só um tempo desse advérbio. Mas a gente diz assim, olha, eu não danço forró, porque eu nunca aprendi a dançar, eu tive 5 pés de chumbo. Mas eu já fui convidado hoje para participar na casa da minha família, tá lá, vai ter nosso come de lambes, né, o churrasco, vai ter as coisas lá, a alegria pela festa junina, e vem gente até das Alagoas para estar aqui em Vitória, porque aqui o São João é um São João bonito. Estava conversando com um amigo também ontem da Bahia, ele disse, e aí tem muita viagem? Aqui o São João aqui é muito animado, pai. Olha, não tem nem do cara estacionar carro, é a pista, é cheio de carro, é muito carro. Falar em São João, olha o pessoal aí soltando fogo, né? Bom, falar em fogo foi proibido pelo governo porque assustava muita gente, né? Criança, coitado, eu tinha uns cachorros que quando ouviam os fogos assim, se corria para debaixo da cama, né?
era um sofrimento muito grande, era um problema, né? E também uma coisa que foi bom, na minha opinião, terem proibido, foram proibidas as fogueiras. Porque isso aí no mundo modernizado, ninguém usa mais fogueira. Você imagina, nesse período de fogueira, quantas fruteiras não eram cortadas, né? Caatinga, cortada para fazer fogueira, para queimar. Foi proibido, foi bom por isso, porque eu sou da área de saúde e eu chegava ali no HR, no setor de queimado, né? Eu chegava lá perto, eu via quantas crianças, quantas pessoas chegavam lá queimado, com mão arrancada, braço arrancado, né? Queimado. Agora existe a tradição, né? Pô, minha mãe, por exemplo, ela tinha uma madrinha, ela tinha comadre de fogueira. Só vai aquelas conversas lá, um lado da fogueira, do outro lado, né, ali naquela fogueira, antes de assar o milho. E ali torna-se a madrinha, comadre de fogueira, e fica aquela tradição pro resto da vida. Então tem as suas benesses. A festa de São João tem as suas benesses. Porque é um período de muita fartura. Olha, em Israel, quando todo alimento que chegava assim, o período da safra, as pessoas pegavam 10% daquele alimento e levavam para o templo de Israel. E também havia as festas das primícias. Quando o cara tinha uma colheita, ele pegava um óleo daquela primeira, daqueles grãos, daqueles cereais, um óleo, né, com a rama, com tudo, levava para o templo. Ali servia para oferecer a Deus e também servia até para a alimentação dos sacerdotes, né? De forma, gente, que um amigo meu, que é da saúde, ele disse assim: ô irmão Sebastião, tu estás tornando o maior formador de opinião da rede social. Eu disse: então, glória para Jesus. Não é esse o meu propósito, mas devido talvez à experiência que nós temos, a gente pode chegar e aconselhar, né, as pessoas para que compre, vai lá no comércio, compre o milho, ali ajude o mangaeiro, né, ali o agricultor que tu levou ali, para ele não levar suas boias para casa, não vender por qualquer preço no final da feira. Compre lá, faça seu milho, faça sua canjica, coma seu milho assado, né, mesmo agradeça principalmente e exatamente a Deus. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, trazendo, gente, essa fartura, não é? Hoje, se você tiver um mão de milho, 50, 40 reais, é barato, né? É uma coisa muito gostosa, né? Conforme eu falei, eu gosto muito da canjica, ele precisa bota ali uma canela, é uma coisa muito boa, né? Uma coisa que vocês estão olhando aqui, essa lamparina aqui, ela tem vários nomes. Aqui nessa região chama-se candeeiro, né? Mas outro lugar chama luzeiro, né? Cendeiro, o mundo espanhol chama cendeiro. E era com um aparelho desse aqui, foi com um aparelho desse aqui que eu fazia meus deveres de casa, à noite. Chegava da escola, aí lá em casa não tinha energia elétrica, né? Até eu ter 14, 15 anos, não havia energia da CELP na minha casa, nem na casa de ninguém, na rua nem energia tinha, na rua que eu morava. Hoje o cara não mora aqui, não tem energia, mas ele puxa do poste, ele faz gambiarra. Ninguém faz gambiarra, não pode, não deve, né? É crime. Mas tem gente que ainda faz. E naquela época não tinha nem fio, poste para você fazer as gambiarras, né? Então foi com um candeeiro desse que eu estudei. Foi com um candeeiro desse que alguns dos meus filhos nasceram na minha cama, com a ajuda de Deus principalmente, e da parteira. Esse aqui faz parte de uma tradição muito forte da cultura do nordestino. Né? E aqui, se você olhar, já vê aqui, temos aqui, ó, que eu quero que você veja, esse aparelho aqui, isso era para quem era remediado, viu? Era quem tem um negócio desse aqui em casa para moer o milho, ó. Para moer o milho, vai aqui, ó. O cara botava o milho aqui, ó, né? O milho já raspado pela faca, aí ele botava aqui, ia moendo e aqui ia saindo o milho moído, né? Essa espécie de engenho, ele era muito usado para muitas utilidades na casa das pessoas, né? Hoje é usado mais na comércio, algumas pessoas usam ainda ele para moer o cominho, para moer o tempero, né? Mas isso aqui servia muito para moer. Lá onde eu morava, lá no Maué, quando eu era menino, tinha uma pessoa lá que era bem de vida na nossa concepção e possuía um aparelho desse aqui, onde ele moía o milho para fazer a canjica, né? Porque a maioria das pessoas moía no ralo, né? No ralo. Raspava, moía ali o milho e às vezes moía também um pouco a mão, porque às vezes errava e entrava, o dedo relava naquele ralador, né, gente? Então,
Outra pecinha que eu mostro aqui para vocês, dos valentes da época, o punhal aqui, que esse punhal aqui ele não é de inox, ele é de aço, tá vendo? Ele é dos valentes, tá vendo? O cara estava em casa, tem certo cuidado para estar com a arma junto de si, né? Pra a arma de junto de si, por questão até de defesa, né? Ia buscar o milho lá, ia com facão, ia com um punhal desse ou com facão, para questão de defesa, né? Então eu agradeço muito a Deus, sabe, por esse dia que Deus nos concedeu. É época da gente, por exemplo, nos períodos juninos, algo que está se esvaindo na cultura do tempo, é as quadrilhas, né? As quadrilhas juninas estão desaparecendo, a gente não vê quase. E eu tenho uma grande lembrança das quadrilhas juninas. Quando era menino, inclusive, a professora levava nós para a zona rural com uma chácara que havia ali em Caiçara 3. E ali ela levava uma radiola. Eu tenho dela uma aqui, um passadisco, pega um disco só, depois eu vou mostrar pra vocês funcionando. Aí ela levava ali com aquele disco de Gonzaga e tocava aquela quadrilha, a gente tinha havido ensaio, a gente ia para lá dançar quadrilha, ela fazia ali um fogareiro, a gente assava o milho, né? E aí para nós era a maior festança e a gente não esquece mais não. Então, a Bíblia diz assim, concernente à alegria, alegrai-vos no Senhor, olha, ser de alegrai-vos é um imperativo, quer dizer, é uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa bandeira. Né? A alegria do Senhor é a bandeira, quer dizer, é a nossa bandeira, que é a nossa haste de força, é a nossa alegria. O nosso Deus, ele ordenou em Israel muitas festas, viu? Ordenada por Deus. A Páscoa, a festa das primícias, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, que é assunto para eu falar com vocês sobre o sentido dessas festas, né? Então, era um Deus alegre que mandava a pessoa se alegrar mesmo, fazer festa, se alegrar, né? E agradecendo a Deus, né? Por grande vitória, algumas lembranças boas que Deus ordenava, não é mesmo? Então, esse período que nós estamos vivendo é para agradecermos somente, principalmente e exatamente a Deus, né? Por alegria que Ele mandou para nós, de hoje a gente tem, né? Essa fartura aqui no Brasil, essa fartura aqui no Nordeste, né? A produção, bota na cova lá, coloca aquele tiquinho de milho com um pouco daquela, né? Tá a produção grande, né? O cheirinho da boneca do milho é coisa muito boa, eu já participei muito disso aí. Às vezes na folha do milho assim, a rolinha fazia o seu ninho. Aí chegava a época de colher o milho, aí meu pai disse aqui não, tá um ninho de rolinha aqui, ó. Aí deixava o pé que tava um ninho de rolinha, de passarinho, qualquer que ele, deixava lá. Deixava. Aí ele colhia, trazia para casa, a gente se alimentava, fazia aquelas festas das coisas que merecíamos, e uma parte dessa produção ele deixava lá no campo, né, para levar sol e chuva, sol e sol, aquele milho secava. Depois ele colhia, levava para casa, a gente debulhava, né? Meus pequenininhos, meus 6 anos, meus dedinhos ficavam cheios de cara, aquelas bolhas, né? Que a gente era obrigado a debulhar o milho. Eu ficava em cima da pilha de milho, ó, e debulhando. Aí depois ele pegava aquele milho, colocava lá no tonel, servia para a produção o ano todinho. Meu pai colocava ali uma espécie de inseticida, né, que não era prejudicial à saúde, para que o bicho não começasse a comer o milho. Eu sou sincero com vocês, gente. Eu sei que muitos que escutam os meus vídeos, que veem meus vídeos, se orgulham muito de ser nordestino. Quando eu, por exemplo, eu coloco aqui na minha cabeça esse chapéu, eu quero dizer o quê? Que eu me orgulho da cultura nordestina, né? Que é o meu pilão, a gente tem que se orgulhar daquilo que nós somos, né? E por eu ser evangélico não significa que eu seja... Porque o Paulo, ó, pergunta, ele diz, segundo a lei, né? Segundo a lei, eu sou fariseu. Ele não deixou de ser fariseu porque era cristão, não. Eu sou fariseu, eu sou conservador. Então o nordestino, ele tem que aprender, né? Valorizar quem é, a sua essência, a essência de nordestino, cabra da peste, né? Cabra macho, a sua cultura, né? Uma das maiores riquezas, eu sempre digo, que alguém pode ter é a sua cultura, né? E se nós não valorizarmos a nossa cultura, né? Ensinar já os jovens, os adolescentes, a se orgulhar das nossas raízes, se orgulhar dos nossos pais, né? Da luta pela sobrevivência, como fala isso aqui, um rádio de pilha, é porque ele era AM, não tem mais, a AM não funciona mais, mas só faz chiar, se ligar e chia. Mas está aqui preservadozinho. Esse rádio aqui foi fabricado em 1957, eu não tinha nascido ainda.
Eu comprei a um amigo aqui de Vitória, a, eu vou dizer, fica com raiva de mim não, viu, Ferreira? Eu comprei a Ferreira Fotógrafo, aquele fotógrafo que anda com uma bata assim, amigo meu, ele também é colecionador. Eu tenho que dar de a gente que coleciona essas coisas assim. Quando a gente tem uma coisa assim, duas sobrando, a gente pega, vende uma a outra, aí faz aquele, né? Aquele intercâmbio. Ele diz, não, eu tenho 2 rádios, eu te vendo um. Ou seja, né? Na verdade ele não me vendeu, tem um trocadinho lá, mas foi um presente. E saiu pra mim barato demais. Aí aqui atrás você já vai ver um pilão, né? Um pilão horizontal. Esse aqui é o pilão que fica deitado. Desse lado, aí você já vai olhar aqui, ó. A mão do pilão, a bloca para furar madeira. Aí você se dá uma olhada para cá, você já viu um ferro. Que quando era, até você viu o exército, era um ferro desse, não tinha ferro elétrico na casa da reta não. Era um ferro desse, botava brasa e aquecia ele para poder a gente engomar as fardas, engomar a roupa da gente para ir para a igreja. Engomar é porque antigamente todo mundo usava muito linho, né? O caque, aquela roupa ele engomava com goma mesmo, ficava aqueles biquinhos na roupa, né? Você vai lá aquela foto antiga, o pessoal tudo de aquele terno branco, aquele, né? Aquela engomada mesmo, ele pegava goma, jogava ali e ia engomando com ferro e jogando goma assim, goma em pó. Isso é cultura que a gente às vezes não sabe, não conhece, né? Por isso que a gente hoje usa esse verbo engomar. Por que engomar? Porque se para engomar não é com ferro elétrico de hoje, eu tenho um por ali, mas assim. E tem até esse aqui, ó. Que ele é diferente, ele não era tão usado aqui, nessa área aqui, mas você vai ver. Esse aqui é um ferro também de outro modelo. Esse aqui chama modelo capelinha. Como eu gosto de valorizar a tradição, né? E a gente tem esse projeto de botar um museu em Vitória, mas não estou vendo nenhum apoio da área de cultura. Então a gente faz um museu aqui mesmo, vou fazer um museu online, para você ver as peças que eu tenho online, né? Sebastião Souza gosta de cultura. E eu sei que vocês também gostam, não é mesmo? Então, gente, um feliz, né? Um feliz São João para todos vocês, né? Permaneça orando pelos irmãos gaúchos, né? E que Deus abençoe o Brasil. Amém. Aí estou aqui ouvindo a toada do vaqueiro. A minha música tradicional é mais assim, poetas, né? Valorizando a cultura da gente. Tchau para todos vocês. Tchau.